O Corinthians conquistou o Campeonato Paulista e a gente vai falar dessa decisão que teve muita confusão também e passar pelo Campeonato Paulista. Essa é a edição extra do Na Cara do Gol que começa agora. Olá, meus amigos, estamos chegando conforme o prometido, chegando com uma edição extra aqui para falar desta final do Campeonato Paulista, um empate em 0-0 entre o Corinthians e o Palmeiras, um jogo que, olha, se duvidar tá rolando ainda, né, porque foi ali até os 108 minutos, o negócio não acabava mais, muita confusão, mas o Corinthians quebra o jejum, o maior jejum desde aqueles 23 anos, quebrados em 77, 6 anos sem conquistar um título e tivemos uma decisão com cara de decisão, né? Não foi um grande jogo, mas foi um derby e estou aqui para conversar, falar com vocês, claro, sua opinião é sempre muito importante, deixa aqui embaixo o seu comentário, com o seu like, né? Compartilhe o canal, você já sabe como funciona a programação toda aqui, mas quero conversar com o Rodrigo Debrum. Tudo bem, Rodrigo? Vamos lá, vamos para mais uma agora para falar aí do Corinthians. Muita gente aí criticou, né, a forma que o Corinthians ganhou. Mas é o que a gente falou, o Corinthians tinha que ganhar esse troféu para realmente ter aí uma gordura, um sossego para o resto da temporada. E é isso que importa no fim das contas, né? É isso aí, daqui a pouco a gente vai começar, porque tem aquele papo, né? Final não se joga, final se ganha. Daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais. Cláudio, tudo bem? Tudo bem. De volta aqui com a gente. Cá estamos. time renovado aqui, a gente fazendo mudanças. Exato. Aqui, né, na formação. O time tá mais bonito hoje, muito né? Dinâmico. Saiu massa aqui, a gente, né? Grande abraço. Vamos lá falar então dessa final, porque é o seguinte, né, teve pouco jogo, isso é inegável, né? Foi muito brigado, era um jogo que eu senti que tinha um Corinthians que precisava vencer. Para quem está acompanhando a série do Campeonato Brasileiro, né? Conversei com o Vessone, a gente falava bastante sobre isso. O quanto traria de mudanças para a perspectiva do ano do Corinthians em caso de derrota. A sensação era de que instauraria uma crise enorme depois da eliminação na pré-Libertadores. Perder o Campeonato Paulista para o grande rival, jogando em casa, principalmente depois de ter vencido o primeiro jogo. Traria uma instabilidade, o Ramon seria demitido, poderia ter confusão, o jogador saindo do time. Então, a vitória ontem, o título era essencial. Como viria, não sei. E o Palmeiras, para mim, teve a mesma postura do primeiro jogo. Eu achei que foi um jogo ruim do Palmeiras. Criou pouco, muita bola de novo no Estevão, muita tentativa só daquela forma e acabou ficando pelo caminho por isso. Parecia mais um jogo para o Palmeiras, mais um jogo. E ainda teve o pênalti desperdiçado, que levaria a decisão para a disputa de pênaltis. Tem um pouquinho de polêmica, a gente entra na discussão mais para frente. Mas acho que a postura dos times mostrava mais ou menos isso, né? Sim, o Palmeiras muito pragmático ali, como é de praxe, né? Mas surpreende, para mim, pelo menos, nesses dois jogos, o papel do Rafael Veiga, né? Muito sumido. O Palmeiras realmente procurava sempre o Estevão. Talvez porque o Veiga não tenha entregado muito, né, nesse ano. Deveu muito. Mas é isso, o Palmeiras totalmente dependente do Estevão. Eu não sei como é que vai ser aí para o Super Mundial. A gente até comentou ontem. O Palmeiras precisa aí se reinventar um pouquinho para o Brasileirão, para o restante do ano, porque não tá fácil. Para o Corinthians já ao contrário, né? Como a gente frisou aqui algumas vezes, era título ou título para o Corinthians, porque poderia ter confusão. Os jogadores não é nem que eles iam sair, eles iam ser saídos do clube, né? Então, para o Corinthians foi vital aí o primeiro título aí desse período da pandemia, né? Realmente define aí como fazia tempo que o Corinthians não ganhava um troféu. E agora ter um ano mais tranquilo. Pensando aí pelo nosso tier list que a gente fez também, agora o Corinthians de fato briga por Libertadores. Quem sabe até sonhar aí com um top 4 no Brasileirão, não sei. Acho que o Corinthians, a campanha na reta final do Brasileirão já foi disso, né? De um clube que briga ali pelo G4 e G6, acho que dá para manter. Mas ainda não sei se o Ramon Dias é o treinador para isso. Então eu até queria conversar com o Cláudio sobre isso, né? Eu acho que não se apaga que o time poderia entregar mais. A sensação durante todo o campeonato é essa, né? Você tem um elenco ali que você tem o Garro,
que não tá no melhor do momento ainda, com problema no joelho, tem toda essa questão, né? Mas você tem o Memphis Depay, você tem ali o Yuri Alberto, você tem um trio muito forte, você tem peças, quando entra o Romero, ele consegue dar aquela velocidade. Você tem como construir esse time e entrega menos do que deveria. Instabilidade defensiva. Então, o trabalho do Ramon ainda merece crítica, mas eu acho que não é questão de ontem, né? Acho que a final ontem ali era mais para garantir uma continuidade, ter um 2025. Se tivesse perdido, hoje estaríamos falando aqui do Ramon demitido do Corinthians, provavelmente, né? Eu acho que o título pro Corinthians foi essencial já para resgatar o ambiente bom no clube, tendo em conta a eliminação na Libertadores, não é? Mas acho que apesar de tudo, eu vejo o Corinthians forte para esse ano. Acho que se perdesse ontem, poderia abalar ali um pouco as estruturas. Mas esse título ontem, acabando com aquele jejum de 6 anos sem vencer, acho que valeu muito para o Corinthians. Ele se mostrou muito grande, muito forte nesse momento decisivo. Mesmo individualmente, alguns jogadores que não fizeram um Paulistão tão bom, mas cresceram muito na final. O Yuri Alberto, por exemplo, que só marcou 5 gols na campanha toda, mas ele marcou um gol na semifinal contra o Santos. E agora, acho que o Corinthians, tendo em conta o fim do Brasileirão passado, aquela sequência de vitórias e ter mantido meio que essa base do clube, acho que o Corinthians vai vir forte para esse ano, para o Brasileirão. Não está na Libertadores, né? Creio que eles não vão dar assim muita importância para a Sul-Americana, vão priorizar o Brasileirão. E vejo ali um ambiente muito forte, o Depay comprometidíssimo, não é? Aliás, está mais brasileiro do que nunca, aquilo que ele fez no fim do jogo. Nós não sabíamos que europeu fazia aquilo sequer, não é? Pois é, eu nunca imaginei que um jogador Depois europeu daquele tempo aquilo, que ele passou lá com o Ariel para gravar aquelas músicas lá, ele ficou... Aprendeu como é que funciona, né? Sim, ficou muito ousado, então acho que é uma semana feliz para o Corinthians e dá uma esperança de ver um ano bom pela frente. Eu acho que até a questão da Sul-Americana, tendo um papo com o Vessone, era meio que o Corinthians pode tocar sem aquela grande prioridade, né? Porque a Copa Libertadores exige uma atenção maior. A Sul-Americana, o Corinthians, nos últimos 2 anos, inclusive, chegou nas semifinais e, em vários momentos, até tentando se livrar da disputa, porque... Exato. Eu lembro que uma classificação que a gente conseguiu com o time reserva, não teve isso. Com o Luxemburgo, depois, mesmo no ano passado, né? O time brigando contra o rebaixamento, tem que focar as atenções para isso. De repente, fala assim, cara, estamos na semifinal, então... Agora vamos tentar ganhar. Vamos tentar. E aí, acabou sendo eliminado pelo Fortaleza, ano passado pelo Racing, mas foi levando com um time mais... Até para dar um giro. E você coloca um cara como um Coronado, você coloca um Romero para jogar, você dá tem boas peças um giro maior, né? Mas acho que a questão é justamente essa. O nível aí dos times sul-americanos está tão abaixo que o Corinthians consegue levar ali empurrando com a barriga até o mata-mata e aí começa para valer a competição. Mas imagina, se o Corinthians, vamos dizer, ganha 2 títulos esse ano, poderia ir da terra arrasada a um fim do mundo para 2 títulos. Como é curioso, o futebol muda tudo assim tão rápido, né? Da polêmica, eu queria falar aqui sobre a relação do pênalti, né? Inclusive, o Félix Torres, para mim, um personagem que tinha tudo para ser um vilão, né? Uma coisa bem pesada. O Félix tem que agradecer. Eu até vi uma postagem do Carrillo falando, né, que o Félix está devendo 1 mês de salário pro Hugo, né? Porque o pênalti para mim é totalmente desnecessário, né? Sim. Foi uma falha na marcação. Acho que o Vitor Roque sairia na frente do gol com grande chance de fazer o gol, inclusive. Mas naquele momento, o Carrinho é um pouquinho atrasado. A discussão é se foi fora da área ou se foi dentro. Acho que a arbitragem acerta porque não tem uma imagem conclusiva, então a marcação de campo é a mais correta. Acho até que foi dentro da área mesmo. Para mim, perfeito a marcação do pênalti. Errado foi a falta do cartão amarelo. Sim. O Félix já tinha cartão amarelo, era para ser expulso. O juiz afinou, né, basicamente. Deu uma afinada. O Félix mesmo falou que ele achou que seria expulso, né? E aí tem uma sequência de erros, né? Primeiro que eu acho que o Abel exagera, ele tá até conversando com a bandeira, um auxiliar desse lado aqui, que não tinha como interferir no lance, ela tá do outro lado, né? Ele é expulso. Para mim, o Ramon erra ao não imediatamente tirar o Félix, que já tinha amarelo, escapou, tira. Né? Você não sabe nem quem você vai pôr no lugar, mas você já coloca o outro ali, qualquer um, sem aquecimento mesmo, vai lá. Ele deixa e o Corinthians não tem nem a vantagem desse erro da arbitragem de não ter expulsado, porque no lance seguinte ele é expulso de novo com outra...
a missão dele era ser expulso no jogo, né? Pareceu que sim. Mas uma outra coisa que eu queria tocar também era o Vitor Roque, que eu fiquei espantado com o desempenho dele desde que ele voltou ao Brasil. Obviamente que não é fácil, né, vir da Espanha e desembarcar e já para jogos decisivos, mas foi muito abaixo. Ele parece estar muito pesado, tem até aí já um apelido não muito elogioso para ele, mas me espantou. Eu achei que ele ia chegar no Brasil, não que ele ia, né, passar por cima dos adversários, mas que ia conseguir desenvolver mais. Ele até, muitas jogadas, ele tem a chance ali de conseguir uma tabela e ele desperdiça a bola. Acho que ele vai ter que, não sei, talvez tirar um tempinho aí para se preparar melhor fisicamente e tentar entregar alguma coisa. Eu acho que essa vai ser uma das grandes preocupações do Palmeiras. O lado ofensivo, tendo em conta que tudo depende muito do Estevão. E o Estevão tá com os dias contados. O Vitor Roque, apesar de ser promissor, ele chega agora... Não é o Vitor Roque que destacava no Atlético Paranaense. Ele chega agora com o peso, aquele peso de ter sido a contratação mais cara, não é? 5 milhões de euros, não é? Não sei se ele vai suportar esse peso e tudo vai afetar ele. O Palmeiras não está funcionando ofensivamente. O Rafael Veiga em baixa, já não tem aquelas opções todas que tem no meio campo. O Felipe Anderson, que tem... Não é? Era outra expectativa também e decepcionou. Achei que tinha sido uma boa contratação do Palmeiras, pelo que ele jogou na Itália, jogou muito bem. Ele teve um dia, ele dizia que naquele dia ele ia pra Juventus, a imprensa italiana cravou ele na Juventus, e acordou e ele foi pro Palmeiras. É pra ver que ele tava numa fase muito boa, pra Juventus ter tentado contratá-lo, não é? Então, ele jogava bem, acho que até saiu melhor, né? Porque a Juventus não está num bom momento. Exato. Foi para um time melhor e acabou não dando certo. Aliás, você falou dos apelidos, né? A gente participa de grupos no WhatsApp, assim, né? Tem muito palmeirense que chamava de Sleepy Anderson. Tem o Vitor Nhoque que falaram, o Sleepy Anderson. São os apelidos que são maravilhosos. E ainda para além disso, o Vitor Roque, a torcida do Palmeiras é uma das mais críticas do futebol brasileiro. Não ganha um título, a torcida já fica maluca, então a promessa aí de muita pressão em cima dos jogadores. Temos que ver se o Paulinho também vai encaixar ali, não é? Que também tem o Paulinho. O Paulinho é outra grande contratação. Se não encaixar ali, vai ser, vai ser complicado. O que eu queria falar, eu não acho que o Palmeiras perder o título represente qualquer tipo de pressão no Palmeiras. O Palmeiras está pensando lá na frente, está pensando na Libertadores mesmo, no Super Mundial. É um time que entra no Brasileiro, a gente apontou aqui como o grande candidato, um dos grandes candidatos a ganhar o título. É candidato na Libertadores também. Não deve afetar o desempenho do Palmeiras lá para frente. Mas eu não gostei da disputa do Palmeiras nessas duas finais. A postura não tinha ido bem contra o São Paulo. Não fez um campeonato paulista que você olhasse e falasse assim, cara, esse time aqui é o que domina o futebol paulista nos últimos anos todos, né? Acho que a impressão geral é que o Palmeiras ficou um tonzinho abaixo, tanto que a torcida protestou, o Palmeiras correu o risco de não se classificar para... Sim, até 3 rodadas do fim o Palmeiras correu o risco aí. Mas sim, a gente até comentou aqui, o Palmeiras foi apático mesmo, não tem outra palavra para dizer, parece que contava que em algum momento ia conseguir um lance de bola aérea, conseguiu o pênalti, não converteu, mas parecia que era realmente mais um jogo pro Palmeiras, que sem fazer muito esforço, uma hora ia encontrar um gol e pronto, ia ganhar do Corinthians, né? O Palmeiras se portou como se fosse uma equipe muito superior e o Corinthians quase comeu grama ali para ganhar o troféu, né? E o Hugo Souza, que contratação, eu já vi o torcedor falando lá, Cássio, quem que era mesmo? Não é para tanto. Não é para tanto, mas... Já tinha defendido o pênalti contra o Palmeiras. Já são 7 pênaltis, né, que ele defendeu. Tá defendendo o pênalti toda hora. E ele tá pouco mais de meio ano no E aí chega na final do Campeonato Paulista. Para evitar um tetracampeonato inédito do Palmeiras. A chance do Corinthians acabar com esse jejum. E faz essa defesa no pênalti. Foi uma boa defesa. Acho que o pênalti foi um pouquinho frouxo, né? Foi. Vi até uma comparação do pênalti que o Veiga bateu contra o São Paulo e contra o Corinthians. Contra o São Paulo ele encheu o pé. O Veiga geralmente bate no alto, né? Se ele não pegou bem na bola, foi muito baixa. Na posição que o Hugo Souza mais queria ali, né? E não sei o que você pensa, mas acho que o Hugo Souza já é ídolo da torcida do Corinthians, né? Depois disso já é bastante ídolo, né? E curioso que agora no Corinthians acontece o contrário do que aconteceu no Flamengo, né? No Flamengo ele teve algumas falhas comprometedoras em jogos decisivos e ficou queimado e sem confiança. Depois passou por Portugal, por um clube super modesto em Portugal, Chaves, que não tinha, quase com arquibancadas vazias. E volta por cima no Corinthians e conquista a torcida desse jeito.
Acho que ontem recorde de muito público potencial, que a confiança... Na Neoquímica, com o maior público fora da Copa do Mundo, né, que tinha aquelas arquibancadas extras. O Corinthians conseguiu ali aumentar um pouquinho o estádio e sem a outra torcida, né, que eu não gosto de torcida única. Ninguém gosta. Mas foi uma festa bonita, né, teve um mosaico muito legal, a festa. Até aquela reta final, eu sou um cara que eu gosto de ver aquele sinalizador, eu acho bonita, a arquibancada para mim tem que ter vida, né? Acho até que o árbitro acertou no final. O árbitro era fraco, né? Já achava desde a escalação, mas acho que naquele momento, com 96 minutos, né? Tá 51 do segundo tempo, acender o sinalizador, cara, finge que não viu, vai pro final, porque não tem como tirar todo mundo de campo, mandar parar, esfriar o Palmeiras também. Então, se tinha alguma chance, o Palmeiras, eu acho que não tem muito do que reclamar na final. Falta postura no geral. E o Cláudio até falando, né? Foi a final com menos gols nos últimos... Desde quando que isso aí? Sim, eu fui ver desde 1989, que foi uma final São Paulo e o surpreendente São José, em que o São Paulo ganha 1-0 o primeiro jogo e o segundo 0-0. Então, desde então, nunca teve tão poucos gols numa final. Alguns anos para o meio disso, acho que 4 ou 5 anos não teve final, que foram pontos corridos, sim, mas são muitas finais, sempre com números superiores de gols. E nos últimos anos, inclusive, o Palmeiras... contra o São Paulo tinha perdido o primeiro por 3-1, depois ganha por 4-0. Do Água Santa perdeu por 2-1, ganha de 4-0. Também, exato. Perde do Santos também o primeiro jogo e ganha de 2-0 o segundo jogo. Então sempre com viradas, só que esse fator também influenciou, né? Agora a decisão era fora de casa. Nesses últimos 3 anos que conseguiu virar, reverter o placar, jogava no Allianz Parque, sim. No Allianz Parque, e aí com a força da sua torcida, com, né, pressão, eu acho que principalmente agora com o clássico, com torcida única, já disse, odeio. Acho muito ruim, acho que é a morte do futebol. Eu acho terrível também porque o time que joga contra isso é um clima totalmente hostil, né? É um ambiente único, porque ele só vive aquilo nos clássicos em São Paulo mesmo. Não existe mais em nenhum jogo. Não tem aquilo de uma torcida, às vezes o visitante consegue ecoar mais do que a torcida da casa quando faz um gol ou alguma coisa. Não tem nada, o ambiente é hostil o tempo todo, então mesmo psicologicamente eu diria que deve ser um jogo totalmente diferente, né? E eu acho que é ruim, a gente não entrou pra discutir isso aqui, né? Mas eu acho que é ruim até pro time que tá jogando em casa, que às vezes tá numa má fase e começa a perder. O primeiro jogo do Corinthians contra o Palmeiras no Allianz Parque, em certo momento o Palmeiras não empolgava, a torcida dá uma acalmada. Se tem uma torcida do Corinthians que faz um barulho, a torcida até já puxa de novo, a torcida do Palmeiras a fazer mais. Acho que ela vai entrar nessa disputa. Então, eu acho que é ruim para todo mundo, né? Se tá bem, ótimo, a sua torcida vai fazer barulho e você complica o rival, mas se não tá num bom momento, às vezes... E se o Palmeiras fosse campeão, por exemplo, ia ser receber o troféu com o estádio completamente vazio, né? Como aconteceu em todo mundo ia embora, ia ser... 2018, o Corinthians foi campeão no Allianz Parque sem torcida, né? Foi lá... Isso não tem acontecido só até na base, por exemplo, esse ano a final da Copinha foi um São Paulo-Corinthians e a torcida 100% do São Paulo. Não dá. Ou seja... E às vezes acontece até algumas coisas que eu não consigo entender. O Corinthians vai enfrentar o Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras também, quando vai enfrentar a Ponte Preta. Não pode ter torcida da Ponte Preta. Ou então vai jogar em Campinas e não pode ter torcida do Corinthians. Pra mim não faz sentido nenhum isso aqui. Campeonato Paulista, pra gente não se esticar também demais. Um balanço aqui. Foi um bom torneio. Eu gostei, eu acho que essa primeira fase é muito arrastada. Ela precisa de uma mudança o mais rápido possível. Mas a gente consegue pensar algumas boas surpresas, né? Alguns times do interior que eu acho que em São Paulo ainda conseguem fazer frente, dar uma brigada, né? Acho que... aquele praxe, né? Mas esse ano dá para destacar o São Bernardo, a gente até comentou aqui, fez uma grande campanha na primeira fase. A gente falou também do Guilherme, né? Que ele teve esse início de temporada dele e ele que foi o craque do Santos. Não foi o Neymar, mesmo com os poucos jogos que o Neymar fez, foi muito bem. Mas não, a principal peça do Santos foi o Guilherme. Acho que dá para destacar isso. A gente não falou nada do São Paulo ainda. O São Paulo fez um campeonato pobre também, não apresentou muita coisa e agora vai começar o Brasileirão sem o Lucas, que é um time que já não cria nada. Ainda também sem o Lucas vai sofrer bastante aí nesse início. E acho que é por aí. Eu também vejo quem sai muito grande desse campeonato, o Guilherme também, porque quando o Santos contratou, os torcedores não estavam satisfeitos
dele ser um homem para uma volta à primeira divisão. Exato. E ele surpreendeu muito. Acontece muito também no Brasil, que jogadores que se destacam muito no estadual, depois quando sobe o nível no Brasileirão, desaparecem. Eu acho que o Guilherme vai ser um desses. Eu não vejo ele, porque ele já tem alguns anos no Brasil e nós não vemos ele como um grande nome para brilhar, mas ao menos ele conquistou ali o espaço dele no Santos, né? Vai se divertir, vai jogar ao lado do Neymar. Pelo menos Sim, tem essa história para contar depois, né? E claro, o São Bernardo, assim como outros clubes que também não foram tão bem, mas o Mirassol e o Novo Horizontino, que são clubes do interior que estão muito fortes, fizeram uma boa prestação na primeira fase. Acho que isso é o que fica de positivo nesse Paulista, tirando sempre o regulamento ridículo que nós temos, não é? Esse já não tem mais nem o que Palmeiras dizer, né? até quase fica de fora, não por demérito do Palmeiras, mas é pelo grupo difícil, né? E a Ponte Preta, ela foi um time teve mais pontos do que o time que entrou. Exato. E ela ficou de fora. Completamente. Então, a nossa sempre a esperança é que no próximo ano eles voltem a fazer um regulamento decente, mas não vai, porque essa aí é questão de contrato assim, com a televisão. Era assim na época da TV Globo, eu não sei como é que funciona agora, que você tem 700 emissoras transmitindo, né? Mas tinha uma obrigatoriedade que todos os clássicos acontecessem no campeonato. E a única forma de garantir é que tivesse todos os clássicos na primeira fase. Então foi esse o modelo que eles encontraram para garantir todos os clássicos. É o 2 em 1, né? Porque garante todos os clássicos e também garante que nenhum grande vai ficar fora das semifinais. Acabou que eles ficaram várias vezes, mesmo com esse regulamento falho, mas enfim, mas é uma tentativa também. Mas eu acho que até porque, às vezes, muitas das vezes que o time fica de fora consegue fazer uma boa campanha, mas o grupo que ele tá é mais forte e ele fica em terceiro, e o outro acaba sendo esse problema. Enfrenta adversários mais fortes do outro lado, às vezes fica um grupo muito fraco muito desnivelado, e alguém se classifica com 11 pontos e alguém com 22 fica de fora. É um campeonato, né? Tem clubes que chegam na última rodada que podem ao mesmo tempo ser rebaixado e se classificar. Exato, é possível. Algumas vezes o Santos aconteceu com isso. Exatamente. Né? E só pra gente arrematar aqui, primeiro eu preciso mandar um abraço pro meu grande amigo Crack Neto. Mandou mensagem ali pra mim ontem à noite, tá feliz, xingou quase nada ontem, foi muito tranquilo, então vou mandar um abraço pro Crack Deve estar acordado até agora, né? Nem dormiu. E até fala, eu acho ainda que o campeonato estadual ele não tem um peso que deveria, caso em situações diferentes, né? O Palmeiras ganhar um Campeonato Paulista não pode se contentar com isso, como foi ano passado. O Corinthians, pela situação, pelo que vinha enfrentando, né, o jejum, pela instabilidade que tem lá dentro, ainda tem questão de impeachment, ainda tem pelo investimento que foi feito, esse título ele passa a ser importante. Ele não é aquela coisa que chegar no final do ano, não ganhou mais nada. Brasileiro foi para pré-Libertadores ou ficou com a Sul-Americana. Aí a gente vai chegar no final do ano e falar assim, tá, o título serviu para isso, como foi o Paulista com o São Paulo, aquela vez que quebrou o jejum. Que grande festa. Com o Crespo, não é? Isso. Teve jogador que fez tatuagem, o São Paulo fez um documentário, foi um contexto que para o São Paulo aquilo foi um super título. O São Paulo matou o time, inclusive, em alguns momentos, né? Forçou os jogadores para disputar o Paulista, para conquistar o título. E depois sofreu o resto da temporada toda no Campeonato Brasileiro, principalmente que o Crespo ficou lá 15, 20 jogos sem ganhar. Mas enfim, são fases, né? Os clubes grandes não podem ficar muitos anos sem ganhar título. O Corinthians mesmo 6 anos, né? Sem ganhar um troféu. 2019 com Carille. Não dá para conceber isso. Então, pro Corinthians também pode servir para isso, como uma virada, para começar a voltar a brigar por troféus. Chegou em final de Copa do Brasil. Enfim, agora vamos ver para onde que vai o Corinthians esse ano, né? É isso. A ideia era mais pra gente arrematar, porque o programa aconteceu sem que a gente falasse da final do Campeonato Paulista. E eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado, Rodrigo. Valeu, Belato. Obrigado, Cláudio. Valeu aí pela parceria pra gente falar dessa final do Campeonato Paulista. A torcida do Corinthians festeja. A torcida do Palmeiras, como acontece sempre, fala assim, olha, tudo bem, a gente tá pensando em outra coisa, não tem problema nenhum. É verdade. E tá justo, sim. E é justíssimo, né? Mas torcedor corintiano, faça ali a sua festa, então. Acabou o jejum, acabou essa fila e acabou a sequência de títulos também do grande rival, assim como o Palmeiras fez em 2020, tirando a sequência de 3 títulos consecutivos do Corinthians. Pessoal, a gente volta semana que vem. Fica ligado na programação aqui do Gol. Tá entrando, tem uma série especialíssima para o Campeonato Brasileiro, falando com
representantes dos 20 times, né? Jornalistas, influenciadores, pessoas que conhecem o clube. Fica ligado, aqui tem a abazinha ali. Vou colocar até um linkzinho para você conferir. Né? Então, no fim desse vídeo, vai ter aqui a playlist para você conferir o seu time do coração e a expectativa para o que vem no Campeonato Brasileiro. Valeu, pessoal. Aquele abraço.